Olá, meu nome é Wallace, eu vou te ensinar aqui rapidamente como aprender o verbo to be de uma vez por todas. A primeira coisa que você tem que entender é por que você não está aprendendo. Porque muito provavelmente a explicação que você recebeu na tua cabeça não faz o menor sentido. Então, antes da gente continuar, eu preciso que você aceite e entenda que... Pausa um pouco e respira. O inglês é um idioma que possui suas regras. O japonês é um idioma que possui suas regras. Eu não posso pegar o japonês e aplicar as regras do inglês. O alemão é um outro idioma que eu não posso pegar as regras do inglês e aplicar no alemão. Da mesma forma, eu não posso pegar as regras do português e aplicar no inglês. Primeira coisa que você tem que saber é isso. A segunda coisa que você precisa saber é a gente precisa dividir, separar para que fique fácil. Então vem comigo, vou agora compartilhar minha tela com você. Como aprender o verbo to be de uma vez por todas? Todo professor fala a mesma coisa, to be. O que é to be? To be é o verbo ser. To be é o verbo estar. Eu sei que você está cansado disso. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você está cansado. Mas vem comigo, confia aqui no Wallace, que vai dar super certo. A primeira coisa que eu quero que você saiba é, como se aparece esse negócio? Esquece a partir de agora que existe o verbo estar. Acabou. Deleta ele da sua vida. A partir de agora, o verbo to be significa o verbo ser e é só isso, tá? Pensa só nisso. A primeira coisa que eu tenho que saber é, eu tenho uma coisinha chamada pronome dentro da língua portuguesa. O que é um pronome? O que é um pronome? Um pronome é um elemento gramatical que serve para pro nome. Olha só, para o nome. Nossa, como eu nunca pensei nisso. O Wallace gosta dos macetes, porque isso facilita a tua vida, tá? Quando eu dava aula de português, eu passava muito macete para os meus alunos. Então, para os meus alunos de inglês, por que não passar também os mesmos ou outros novos macetes? Então, o pronome ele serve para o nome. Eu tenho, por exemplo, assim, ó, Wallace é um professor de conversação inglesa, por exemplo. Eu não quero repetir o nome Wallace, né? Eu não quero repetir o nome Wallace. O que eu faço? Ao invés de eu falar o nome Wallace, deixa eu mudar a coisinha aqui, eu sou meio... Olha só. Eu quero falar assim. Ele é um professor de conversação inglesa. O que eu acabei de fazer? Eu peguei o nome Wallace e substituí por um pronome. Tá? Foi isso que eu acabei de fazer. Então, para que serve o pronome? Pronome. Aí, quando você entende essa coisa muito básica, você vai ter que agora entender uma coisa. Quando eu faço uma conjugação, nesse caso eu tenho o verbo ser. É um professor. Então, em português eu falo, eu sou, tu és, ele é, opa, olha aqui, ele é. Então eu tenho a combinação de um pronome com um verbo. Continua, ela é, depois, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou ela, certo? Então, nós somos, vós sois, eles ou elas são. Percebe que aqui eu tenho o verbo, em português, o verbo ser, tá? Como que eu sei disso daqui? De tanto que eu repeti, eu aprendi, tá? Talvez eu tenha decorado em um primeiro momento, depois eu aprendi. Agora eu tenho que te explicar uma coisa. Em inglês, nós temos alguns pronomes, tá? E os pronomes que nós temos vão ser os pronomes I, pronome he, pronome she, pronome it, pronome we, pronome you, pronome they. Eu não gosto de colocar o pronome you aqui de novo, porque primeiro que te confunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8. Pra que 8, cara? Vamos arrancar um, bora tornar o negócio mais fácil. Então eu venho aqui, eu tiro esse you. Acabou. Tem 7 agora. 7 é mais fácil que 8. Vai mudar alguma coisa? Só um detalhezinho que já eu te mostro. Mas vem comigo. Agora, fase de aceitação. Isso daqui é português. Isso daqui é inglês. Então aceita que dói menos. Vem comigo. O que é que significa I? I é o mesmo que eu. No inglês você não vai utilizar o tu, então esquece essa ordem. O que é he? He é ele. O que é she? She é ela. Depois você tem o we, que significa nós. Aí você tem o they, que significa eles, e o they significa elas. Então, ou eles ou elas. Continua aqui. Esse it, o professor geralmente ele fala da seguinte forma. It é.
quando você quer falar para fenômenos da natureza, animais, coisas, objetos, tá. O professor ele tenta te esclarecer para tornar a tua vida mais fácil, só que quando ele começa a falar dessa forma, fica muito mais complicado, porque tem tanta coisa para tu pensar que tu não sabe exatamente o que é o it. O it, ele é um pronome. Eu vou te dar uma sugestão de tradução, que é a mesma que eu passo para os meus alunos, tá? E vai ficar muito mais simples. Você pode, nesse momento, traduzir o it como sendo a palavra isso. Acabou. Isso. Vamos pensar. Eu quero falar do João. João é uma pessoa? É. Então, para o João, eu vou usar ele. No caso, eu vou usar o he. Quero falar da Maria. É uma pessoa? É. Vou usar she. Agora eu quero falar de um violão, que você está vendo aqui atrás, tem um violão ali, ó, tá? Esse violão é uma pessoa? Não. Não é pessoa? Você vai usar quem? It. É uma coisa? Perfeito. It. Então a melhor tradução que eu acho é o isso, tá? Que dá super certo. Quero falar do meu cachorrinho, do meu pet. É pessoa? Se for pessoa, você vai usar he. Ou se for pessoa, você vai usar o she. Mas não é pessoa, então você vai usar o it. Quero falar da minha câmera que eu estou olhando para ela aqui. É pessoa? Não, então você vai usar o it. Simples isso, tá? Traduz como isso que dá super certo. O you. O you, nesse caso, como a gente tirou lá de cima, você vai ter que ter uma observação. Tô falando rápido que é pro vídeo correr, tá, gente? Olha só. O you significa você, acabou a história, agora bota vocês. Wallace, como é que eu vou saber que hora que ele vai ser singular, que hora que ele vai ser plural? Você simplesmente vai observar para a frase, e se na frase demonstrar a ideia que é plural, se demonstrar a ideia que é singular, é singular. É só isso. Não precisa ficar tão preocupado com relação a isso, tá bom? Depois que você descobre essas coisinhas bem rápidas aqui, isso daqui são os pronomes, tá? I, he, she, it, we, you, they. Acabou. Primeira coisa, isso aqui não é verbo to be, tá? Opa! Isso aqui não é verbo to be, isso daqui são pronomes. Da mesma maneira que você coloca eu e combina com sou, você está pegando esse cara, que é o pronome, que serve para o nome, e colocando com o verbo que é ser. Só que eu não posso falar eu ser. Eu não posso falar tu ser. Eu não posso falar ele ser, ela ser, nós ser, vocês, porque eu não ser gringo. Não posso. Então a gente aprende a pegar esse verbo ser e aceita que o verbo aqui, ó, quando eu pego eu não posso falar eu és, eu tenho que falar eu sou. Por quê? Porque o português quis assim, porque Deus quis também, e é isso, e simplesmente aceita. Aceita que dói menos, essa é a mensagem, tá? Quando eu vou para cá, eu não tenho que ficar na minha cabeça pensando, mas no português não é assim. Não é português que você está estudando. Então você está estudando inglês. Então aceita que é diferente, ponto. Se eu puder, sempre que possível, eu vou comparar o inglês e o português, mas aqui nesse momento será diferente. Você precisa aceitar isso, porque senão, como a galera disse, você vai ficar dando murro em ponta de faca e não vai sair do lugar, tá? Então, tapinha real da vida aí. Bacana. Agora vem o grande momento. Entendi. O que eu vou fazer agora? Deixa eu ver se eu jogo uma outra coluna aqui. Ó. O que eu vou fazer? Agora eu vou te ensinar um negocinho. Esse negócio chamado to be, você tem que entendê-lo que ele é um verbo especial, tá? Então o verbo to be é um verbinho especial. Por quê? Porque ele quer ser melhor que os outros. O verbo to be, ele é dividido em 3 partes. Esquece o outro sentido, foca só no ser agora, tá? Ele é dividido entre am, is e are. Entenda o seguinte. Esse am, ele é verbo to be. O que ele significa? Não te preocupa ainda. Ele é verbo to be. Aceita. Ele é verbo to be. O que é o is? É verbo to be. O que é o are? É verbo to be. Esse verbo sou é verbo ser. És é verbo ser. É verbo ser. Somos é verbo ser. Sois é verbo ser. E são é verbo ser. Por quê? Porque eles partem todos do verbo ser. Esse cara aqui, ele não está conjugado, não está pronto para ser usado. E esses aqui já estão prontos para serem usados. Só que cada um, repara que o sou está no eu, não está no tu. O as está no tu, não está no ele ou no ela. Cada um está no lugar onde tem que ficar. Cada um no seu quadrado. Então, esse cara aqui, ó, o to be, ele é um verbo que ele não está pronto para uso. A partir de agora, aqui, ó, o am está pronto para uso. Eu só vou ter que agora descobrir onde é que eu encaixo ele. Se eu descobrir onde eu encaixo, acabou, já era. Não tem mais o que dar errado. É isso que você vai fazer. E o is, a mesma coisa, e o are, a mesma coisa.
Qual que é a maneira mais rápida de eu entender? Vamos pela lógica. Tem 3 caras que eles sempre têm as mesmas regras, que é o he, que é o she, que é o it. Sempre tem as mesmas regras. O am, o I, no caso, ele também sempre tem a mesma regra padrão. Quando eu tenho o am, eu só posso utilizar com I em qualquer forma, se for afirmativa, se for negativa, se for interrogativa. Não importa. Eu só posso usar com o I. Acabou. Se eu posso usar somente com esse I, o que eu vou fazer? Corto ele fora. Acabou. Só tenho agora 2 opções. O he, o she e o it, eu só posso usar um neles aqui, que vai ser o esse. Então aqui eu tenho que usar o esse. Acabou a história. Se eu for resumir, vai ficar assim, ó. He, she e it. Então, he is, she is e it is. Acabou. Acabei de memorizar. Não esqueço mais. Vou até botar de amarelo para destacar. Ah, bacana. Já usei o am, que é no de cima. Tá. Vou botar o am de vermelho aqui, ó. Presta atenção que não tem segredo, ó. Botei o am de vermelho. Acabou a história. Olha aí. Vou botar igual de cima. Vou botar aqui na cozinha vermelha. Agora, quem que sobrou? Presta atenção. Se eu usei o am, se eu usei o is, quem que sobra? O are. Eu vou usar onde? Vamos preencher agora com o que está faltando. Quem está faltando não é o we, you e they? Então, we, deixa eu tirar essa cor de amarelo. Vamos dizer que ele é o comunzão. We are. Depois olha para a tabela esquerda aqui, ó. You, depois você bota o are e, opa, you, they, e você coloca are. Agora vamos fazer uma relação aqui na nossa cabeça e entender o que significa isso. Isso aqui é ser, cada um desses pedacinhos é ser. Agora você vai para a lógica, porque o inglês ele é lógico, tá? Então, I am, eu sou, porque nós estamos no sentido de ser. He is, o que é he? É ele. É ele sou? Não, é ele é. She é o que? É ela. E is é o que? É ser. Ela é. Vai na lógica. Continue. Isso é. Nós somos. O you vai ser o único que você vai ter uma atençãozinha só, tá? Vou botar um asterisco nele aqui. O you ele é primeiro singular e depois plural. Por quê? É o único detalhe que você vai ter que lembrar. Porque lá em cima, para ficar mais fácil para a gente fazer esse macete, assim fica melhor. Então, you are, você é, ou vocês são. E o they é eles são, ou elas são. Essa é a forma mais rápida de você aprender o verbo to be. Esse é o famoso e temido verbo to be. Poxa, é só isso? É. Agora eu vou te dizer o seguinte. Esquece que o verbo to be é ser e a partir de agora é o verbo estar. Tá? O que acontece? Eu vou usar as mesmas coisas e vou falar assim, I am. Eu, estar, eu estou. He is, ele está. She is, ela está. It is, isso está. We are, nós estamos. You are, você está. You are, vocês estão. They are, eles estão. They are, elas estão. Wallace, eu vou me confundir. Não vai. Não vai se confundir, acredite em mim. Você vai simplesmente agora entender a lógica. Olha só. Deixa eu fazer o seguinte, fazer mais um último exemplo aqui para te ajudar. Só porque eu sou gente boa. Olha só. Eu tenho a palavra at home, que significa em casa, certo? At home significa em casa. Acompanha comigo o raciocínio. Se eu falo, deixa eu ver, at home, vai ser at home mesmo, tá? Eu vou colocar aqui a teacher. A teacher é um professor. Vamos para a seguinte frase. Olha para cá. Ó. I am a teacher. O que diz essa frase? Eu tenho o verbo ser ou o verbo estar? Eu posso dizer eu sou um professor ou eu tenho que dizer eu estou um professor? Não pensa muito, só vai. Exatamente. Eu estou um professor? Percebe que fica uma frase estranha? Então, nesse caso, não é estar, é o verbo. Olha aí, o próprio corretor corrigiu, ó. É o sou. Então, eu sou um professor. Agora, se eu quiser falar o seguinte. I am at home. Significa eu sou em casa? Faz sentido? Olha aqui que ele corrigiu, ó. Olha aí, eu estou em casa.
é o que fizer sentido que vai ser o significado do verbo to be. Agora que você entendeu, que desembaraçou, o que você pode fazer? Você pode pegar e entender as próximas frases que você vir por aí, tá bom? Então, quando você entender as frases, você vai fazer o seguinte. Agora eu posso te dizer que o verbo to be significa ser e que o verbo to be significa estar. Porque primeiro a gente precisou desembaralhar da tua cabeça para te fazer entender isso aqui. E agora é só você aplicar dentro das frases. Antes de aplicar, avalie as frases que você for ver. Dá uma conferida naquelas anotações da escola lá, por exemplo, e vida que segue. Bacana? Te vejo no nosso próximo vídeo. Manda aqui embaixo um conteúdo que você quer aprender de uma maneira bem rápida, tranquila e fofona, tá bom? Te vejo na próxima aula e até breve. Tchau, tchau. E lembra que o segredo tá na rotina, viu? Aproveita, me segue e manda isso aqui para um amigo que está sofrendo com o verbo to be. Até a próxima.